pudesse viver. Dois. Boa noite, amados, graça e paz, amém? Deus, pela sua imensa graça e misericórdia, nos dá a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, com o propósito de estarmos cultuando o nosso Deus. Eu sei que o momento que nós estamos vivendo é um momento que mexe muito conosco, querendo ou não querendo. O contexto das eleições municipais desse dia criou no coração de todos nós, alguma expectativa. Alguns são mais políticos, gostam mais da política, outros são apolíticos, detestam política, mas querendo ou não querendo, temos que participar da política do nosso país, pois afinal de contas vivemos num país democrático, onde temos o direito e o dever de escolher os nossos representantes. Se o seu candidato ganhou ou perdeu, isso é uma questão que você sabe que Deus soberanamente está no controle de todas as coisas. Então nós oramos, nós confiamos nas mãos do Senhor este pleito, esperamos que você como crente tenha sido crente, não apenas durante o período das campanhas, mas também no momento que você foi às urnas votar. E agora vamos orar para que aqueles que foram eleitos possam, ao assumirem os cargos públicos, cumprir o seu papel, sendo instrumento de Deus para abençoar a nossa cidade. Se porventura o seu candidato ganhou, que você possa continuar cumprindo o seu papel de cidadão, cobrando deste, que ele venha estar correspondendo àquilo que levou você a escolhê-lo como seu prefeito ou como seu vereador. E caso o seu candidato tenha perdido, que você possa lembrar que ele é o seu prefeito, ele é o seu vereador. E nós temos que orar por eles, para que eles possam estar sendo bem-sucedidos no exercício do cargo. Assim é o papel da igreja, pois nós não estamos aqui para sermos servidos, mas para servir a nossa comunidade. Neste momento, então, eu convido você a curvar a sua fronte, para você aquietar o seu coração, se desvencilhar do que está acontecendo lá fora, os desdobramentos destas eleições, e agora está elevando o seu pensamento a Deus através da oração, e nós vamos estar apresentando diante do altar do Senhor a nossa cidade, para que Deus venha estar permitindo que agora todo esse processo de apuração venha terminar em paz, que não haja nenhuma atitude indevida por parte de algum cidadão da nossa comunidade, diante do contexto do resultado. Vamos também estar orando, para que Deus esteja dando àqueles que foram eleitos a condição de poder governar bem a nossa cidade. Vamos orar pela chuva, vamos orar pela cura desta pandemia, vamos orar pelos idosos e por aqueles que estão enfermos ou estão em tratamento de saúde, como o nosso irmão Paulo Pereira, como o nosso irmão Francisco Neto, a Neiva, a Edivane, a Josi, que estão aí enfrentando o problema da Covid-19, que Deus esteja guardando a vida destes. E vamos orar também para que Deus traga avivamento, e vamos orar para que Deus nos conduza nesta noite a adorá-lo como Ele requer, e que Ele venha falar ao nosso coração. Então coloque-se na presença de Deus, pedindo aí que Deus esteja tomando na direção todos esses motivos que apresentamos a você nesta hora.
Senhor, aqui estamos, plenamente conscientes de que isso é possível por causa do Teu Filho Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que de fato deve ser o governador da nossa vida, o soberano sobre as nossas vidas. E agora, ó Pai, neste momento nós colocamos no Teu altar a cidade de Guiratinga. Queremos te agradecer, ó Pai, por mais um pleito que a nossa cidade pôde participar. Pelo direito e o dever de voto que nós temos em nosso país, esta liberdade. Ó Deus, pedimos agora por aqueles que foram eleitos, que estes possam estar sendo instrumentalizados por Senhor, tendo, Senhor, temor e sabedoria para governar o nosso município. Pedimos, ó Pai, pelo governo que está se findando, que o Senhor esteja, Senhor Deus, permitindo que o término deste governo venha terminar em paz, governando, Senhor Deus, bem a nossa cidade. Pedimos ainda, ó Pai, que o Senhor esteja curando-nos desta pandemia da Covid-19. Pedimos pelos nossos irmãos idosos. Pedimos, ó Pai, pelos irmãos enfermos. Aqueles, ó Pai, que estão carecendo da Tua cura, da Tua visitação, para que tenham a vitória diante das suas enfermidades. Visite cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Colocamos no Teu altar também, ó Pai, que o Senhor venha trazer chuva com abundância sobre a nossa cidade e região. E venha nos visitar com avivamento, porque esse tempo da Tua visitação é um tempo tão sonhado e tão desejado por nós. Quando o Senhor há de visitar a nossa cidade, o nosso país, com a manifestação plena do Teu Espírito Santo, salvando vidas em abundância para o louvor da Tua glória. Pedimos agora, ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo-nos no ato do culto ao Senhor. Ó Deus, nos dê a maturidade para que não permitamos que o nosso pensamento esteja lá fora, pensando neste contexto do pleito municipal, mas que tenhamos a capacidade de concentrarmos no culto que a Ti devemos prestar. Estamos com os nossos ouvidos atentos à Tua palavra, que será transmitida aos nossos corações. A Ti consagramos este culto. Fale conosco. Perdoa os nossos pecados, para que não haja nenhuma barreira entre nós e o Senhor, para sermos encontrados diante do Senhor como verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade. É em nome de Jesus que assim oramos. Amém. Queremos dar boas-vindas a você que está nos acompanhando nas redes sociais. Que Deus também esteja com você aí na sua casa, juntamente com os seus. Convido a igreja a abrirmos a palavra do nosso Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10. E faremos a leitura do versículo 12 e do versículo 13, 14 e 16 e 15. Deuteronômio capítulo 10, a partir do verso 12. Vamos ler todos juntos, mesmo assentados em uma só voz. Deuteronômio capítulo 10, a partir do verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nele há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Amém? Então o que o Senhor requer de mim e de você? O Senhor requer de nós que nós o temamos, que nós o sirvamos e o amemos de todo o nosso coração. Convido a equipe de louvor que nos conduza na adoração ao nosso Deus. E ao cantarmos estes louvores, possamos contemplar o nosso Deus nos seus atributos. E estamos então dando esta resposta ao nosso Deus, do que Ele requer de nós.
que nós estejamos temendo o Senhor, que nós estejamos amando o Senhor e servindo o nosso Deus de todo o coração. Nos coloquemos em pé e adoremos ao nosso Deus através dos louvores. Boa noite. Boa noite. Vamos estar cantando agora Grandes São as Tuas Obras. As tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu
céus se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Você não se abala. Eu peço que a Albertine esteja orando para nós. Para te louvar e para bendizer o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Ó, Senhor, fale aos nossos corações, ó Pai, através do pregador. Deus, meu Pai, receba o nosso culto, receba a nossa voz. Pai querido, em nome de Jesus, contempla cada vida que aqui se encontra, Pai. Que nós possamos realmente viver para te adorar como acabamos de cantar, Pai. Que nós servimos a Ti, meu Deus, com toda adoração, com todo louvor, com toda gratidão. Obrigada, meu Deus, por esse dia, Pai, que o Senhor nos falou através da Tua palavra. Que o Senhor continua falando ao seu povo, Pai. Livra-nos, Senhor, do pecado. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos sustenta, meu Deus, nos teus caminhos. Ó Deus, fica conosco, Pai. Fale a cada coração que aqui se encontra. Em nome de Jesus. Amém. Som. Bem, nessa oportunidade nós queremos dar boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, bem como também a todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais neste momento de culto ao Senhor. Quero dar alguns avisos. Primeiramente, quero lembrar os irmãos que, sendo hoje o terceiro domingo do mês de novembro, hoje é dia de nós estarmos levantando a oferta para o Senegal. Então, aqueles irmãos, que tiver essa disposição e essa voluntariedade, por favor, não deixem de fazer a sua contribuição na nossa caixa que está na entrada. É lugar específico para que você esteja colocando a sua oferta para a obra missionária no Senegal. Também quero dar um recadinho para todas as diretorias dos departamentos internos da igreja. Próximo domingo, às 15h, eu gostaria de ter uma reunião com todas as diretorias e conselheiros dos departamentos infantis, dos departamentos da igreja, não infantis, de todos os departamentos da igreja. Então, próximo domingo, então nós estaremos às 15h tendo uma reunião de orientação para as lideranças da igreja no que se refere como será a conclusão do nosso ano e bem como também a continuidade do trabalho do Senhor para o ano de 2021. Então, próximo domingo, às 15h, teremos esta reunião com todas as diretorias dos departamentos internos e os seus conselheiros. Também quero lembrar os irmãos que todo ano nós temos a tradição de realizar na última quarta-feira do mês de novembro aquele culto de gratidão a Deus, onde nós então trazemos ao Senhor a nossa gratidão e assim exteriorizamos esta gratidão trazendo gêneros alimentícios não perecíveis para podermos formar cestas básicas para dar para famílias carentes.
Então, apesar do contexto da pandemia, nosso desejo é estarmos realizando este culto. Então, na última quarta-feira do mês, nós estaremos aqui, quarta-feira, a partir das 19 horas, realizando este culto de ações de graças. E se você deseja participar deste culto, né, então esteja me procurando, dando o seu nome para que nós possamos estar organizando a nossa liturgia para este culto. E ao vir para este culto, na quarta-feira, na última quarta-feira do mês, você deverá estar trazendo gêneros alimentícios não perecíveis. E quando você entrar no culto, no ambiente do nosso templo, você já deverá vir e colocar aqui no púlpito a sua contribuição, para assim mantermos o distanciamento social e assim continuarmos aí usando as prevenções com relação à Covid-19. Há mais algum aviso? Não havendo, as crianças podem estar se dirigindo para o pátio, para a continuidade do culto ao nosso Deus. Convido você a abrir a palavra do nosso Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 12. Faremos a leitura apenas do versículo 13 e do versículo 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. O primeiro texto que lemos foi feita uma pergunta por Deus através de Moisés ao povo de Israel após a peregrinação no deserto durante 40 anos. O que o Senhor teu Deus requer de ti? E depois nós vemos que Moisés ele dá a resposta. Leiamos todos juntos o versículo 13 e 14 de Eclesiastes 12. Vamos lá, mesmo assentados? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Novamente, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém, igreja? Oremos. Deus, acabamos de ler a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, com toda a liberdade, na sua plenitude, esteja se movendo na mente e no coração de todos nós que aqui estamos, e de todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, e de todos aqueles que posteriormente terão acesso a esta reflexão. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa falar profundamente em nossos corações, trazendo-nos quebrantamento para o louvor e para a honra do Teu nome somente, em nome de Jesus. Amém. O que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de você? O que o Senhor requer de mim? O que o Senhor requer do ser humano? Meus amados, quando nós olhamos para a nossa geração, para as gerações que estão vivendo este contexto adverso por conta da pandemia Covid-19, nós podemos, à luz das Escrituras, perceber a razão de tudo. A falta do temor do Senhor no coração dos homens. Esta, meu amado, é a razão de tudo que tem acontecido. Tem faltado o temor no coração dos homens. As atrocidades que estes cometem, a corrupção que mina nos palácios em todo o mundo, a injustiça que atropela muitos,
a violência insana que começa dentro dos lares, a mortandade que assola, ceifando vidas, desde o aborto até o crime organizado, a imoralidade que arrancou os marcos do pudor, destruindo o conceito de família. Tudo isto nos revela o porquê dos juízos de Deus sobre as nações. O descumprimento por parte dos homens de todas as idades, de todos os níveis sociais, de todos os níveis econômicos, do dever dos deveres, é evidente. Acabou o temor do Senhor. Acabou o temor do Senhor nos casamentos. Por isso o adultério, o divórcio se tornou tão comum. Acabou o temor do Senhor nos lares, pois pais têm se levantado contra filhos, filhos têm se levantado contra pais. Acabou o temor do Senhor nas ruas, nas esquinas, nas praças. Pois a imoralidade, a maldade, o crime, a violência, a pedofilia, a prostituição impera nas cidades e também nos campos. Acabou o temor do Senhor nos negócios, a ganância, a injustiça, o abuso, o furto, a sonegação, a desonestidade têm sido práticas comuns. Acabou o temor do Senhor na política, como se tornou comum corromper e se corromper no exercício do poder público. Acabou o temor do Senhor nos corredores dos palácios, nos tribunais, pois tem imperado a impunidade e a injustiça, explorando os fracos e favorecendo os fortes. Acabou, meus amados, o temor do Senhor, temo dizer, até nas igrejas, pois muitas práticas do mundo estão se tornando comuns no arraial do Senhor. Ser resoluto, como Daniel e seus amigos foram na Babilônia, em não se contaminar com as finas iguarias do rei, tem se tornado raridade no meio do povo do Senhor. Todo homem se perde em sua caminhada quando se perde o temor do Senhor no coração. Repete comigo. Todo homem, vamos lá? Todo homem se perde em sua caminhada quando se perde o temor do Senhor no coração. Caminhos escusos, caminhos de morte, caminhos de insensatez, são os caminhos que a humanidade está tomando. Sabe por quê? Porque está faltando o temor de Deus no coração. Há uma correnteza levando tudo e a todos para longe da consciência da existência e da presença de Deus. É por isso, meu amado, que a iniquidade está se multiplicando. É por isso que o ser humano perdeu a vergonha. O que se fazia às escuras, hoje se faz em pleno dia. O que se fazia, meu amado, escondido, hoje nós vemos sendo feito ao ar livre, de forma pública. Os valores morais e espirituais estão sendo esquecidos ou jogados na lata do lixo, em nome de uma modernidade insana, que se vê evoluída, porém mergulhada na poluição de mente e de coração, que se permite aceitar e chamar de certo tudo que sempre foi e sempre será errado. Meus amados, o texto que lemos é um texto muito conhecido de todos nós. É palavra de Deus para nós nesse tempo. É palavra de Deus para mim e para você hoje. Salomão, o homem mais sábio que houve na terra, de forma clara, falando da parte de Deus, traz após uma investigação minuciosa, uma conclusão em seu livro de Eclesiastes, digna
de atenção de todos os homens em todos os tempos e de todas as idades. Esta palavra, meu amado, ela precisa ser escrita em letras garrafais e posta em destaque em todos os lugares, em outdoor, em muros, em anúncios, em jornais, nas entradas e saídas de toda a cidade, em todos os lugares públicos, nas escolas, nas praças, nas redes sociais. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isto é o dever de todos os homens. De tudo o que se tem ouvido. Notem, meu amado, que a ênfase de Salomão para com a sua conclusão de avaliação da vida humana neste mundo debaixo do sol é notória, está acima de qualquer outra informação, de qualquer outro conhecimento que se possa chegar até nós. Quero aqui, meu amado, abrir um parêntese e lembrá-lo que é sábio ouvir os sábios, é insensatez tornar-se surdo para com estes. A quem você tem ouvido? Em quem você tem acreditado? Que voz você tem seguido? Salomão diz: de tudo o que se tem ouvido. O resumo da verdade absoluta, a suma é: o resumo, a verdade absoluta que dá sentido e razão de ser da existência humana é qual? É temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Por quê? Salomão nos dá a resposta por dois motivos. Primeiro motivo, porque isto é o dever de todos os homens. É dever meu e seu, é dever do marido e da esposa, é dever do pai e do filho, é dever do patrão e do empregado, é dever do político e do cidadão, é dever das autoridades e da sociedade, é dever dos líderes religiosos e dos fiéis, é dever do doutor e do cidadão comum, é o dever e não um dever. É o dever de todos e não de alguns. Segundo motivo que Salomão nos traz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Isto é, ninguém ficará isento de prestar contas a Deus. Aqui, meu amado, neste mundo, há impunidade diante dos homens, mas não haverá jamais impunidade diante do nosso Deus. Notem que estes dois motivos consideram duas coisas. A primeira: o homem não é Deus, pois não é soberano, dono do seu nariz, que faz o que quer, sem ser responsabilizado pelos seus atos. Segunda coisa, o homem é um ser moral, responsável de seus atos, pois ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, ele é responsável de seus atos diante do seu Criador, que é soberano, a quem ele prestará conta, quer queira ou não. Por isso, Salomão é categórico em dizer: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Meus amados, diante deste texto, quero então considerar esta noite o seguinte tema: temor do Senhor, o dever de todos os homens. E em primeiro lugar, meu amado, temer a Deus é o dever dos deveres de todo homem diante de Deus. Quando Salomão diz, a suma é o dever de todos os homens, o que podemos entender, ele não diz um dever, significa que este é o dever dos deveres de todos os homens diante de Deus. É saber que Deus existe, é saber que Deus me criou um ser moral. Temer a Deus é saber que Deus me responsabilizou diante dele quanto à minha vida e tudo que ele me confiou.
Temer a Deus, meu amado, é saber que Deus vai cobrar de mim tudo, seja em Cristo, seja sem Cristo. Se nesta vida, eu e você, aproveitamos a oportunidade de nos render a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, pela graça, é fato que somos perdoados dos nossos pecados, é fato que somos justificados, somos santificados, já não tem mais nenhuma condenação sobre nós. Estamos salvos, mas receberemos galardões ou não, de acordo com o material que lançarmos no fundamento da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se é madeira, se é prata, se é ouro, se são pedras preciosas. Por isso Paulo diz em 1 Coríntios 3, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edificar sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo todavia, como através de fogo. Meus amados, temer a Deus é saber também que sem Cristo, não se submetendo a Ele nesta vida como Senhor e Salvador, sofrerá juízo final, sendo então condenado ao inferno de forma justa. Por isso, temer a Deus é ser responsável diante de Deus, pela sua vida e por tudo que Deus lhe confiou. É ser os 2 dos 3 da parábola dos talentos, em Mateus 25, 14 a 30, que receberam do seu senhor talentos, enquanto esse se ausentou do país. E os devolveram aumentados, e não ser o que enterrou o seu talento com medo irresponsável. Veja o que diz a parábola acerca deste. Chegando por fim o que recebeu o talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, olha o medo irresponsável, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Em segundo lugar, meu amado, temer a Deus é estar de forma consciente sob o olhar de Deus. O salmista Davi, meu amado, ele expressa esse temor no Salmo 139, a ponto no final ele fazer esta oração a partir do verso 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Veja, meus amados, por que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus?
Porque o coração de Davi era um coração que tinha o temor do Senhor. Veja o temor do Senhor no coração de Davi neste Salmo 139. Ele tem a consciência de que toda a sua vida, o seu ser, o seu coração, os seus pensamentos, as suas intenções e motivações, seu falar, seu agir, seu reagir, estão diante dos olhos do Senhor. Pois ele sabe que o seu Deus é o quê? Onipresente. Está em todos os lugares. Não há possibilidade de nenhum de nós nos escondermos do olhar do Senhor. Davi sabia que o seu Deus é onisciente. Sabe tudo, não só do que falamos, mas do que pensamos. E a intenção que motiva o nosso coração. Por isso Davi diz no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Veja, meus amados, que Davi tem a consciência de que o seu Deus é um Deus onipresente e onisciente. Davi tem a consciência de que ele está debaixo do olhar do seu Deus. O que é ter o temor do Senhor no coração? É ter esta consciência de que estou debaixo do olhar do Senhor, mesmo que não repouse sobre mim o olhar de homens, como de meus pais, como de meus filhos, do meu cônjuge, do meu pastor, dos presbíteros, dos irmãos de fé, do patrão, do empregado, do professor. É ser José na casa de Potifar, diante da esposa deste, que tentou seduzi-lo, usando até a força. Ele naquela hora, meu amado, ele não estava sob o olhar de Potifar, ele não estava sob o olhar do seu pai Jacó e dos seus irmãos. Mas ele tem a consciência de que ele estava debaixo do olhar do seu Deus. E essa foi a razão da sua declaração, lá em Gênesis 39, para a mulher de Potifar. Tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe o que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? Meu amado, toda mentira, todo furto, todo ódio, toda inveja, toda cobiça, toda impureza no namoro, todo adultério, toda cola na escola, na faculdade, toda injustiça, todo pecado que eu e você praticarmos, longe do olhar dos homens, é praticado diante do olhar do Senhor, pois Deus é onipresente e onisciente. Então, meu amado, temer a Deus é estar de forma consciente debaixo do olhar de Deus. Se você tem esta consciência, com certeza evitará o pecado como José evitou naquela ocasião ao ser tentado pela esposa de Potifar. Este se torna então um instrumento que te impede de pecar, que disciplina a sua vida. O diabo, nosso inimigo, ele nos engana, levando-nos a pensar que o fato de ter feito ou de fazer algo errado, longe do olhar dos homens, do esposo, da esposa,
dos filhos, dos pais, dos professores, das autoridades. O diabo nos engana, levando-nos a pensar que é seguro, é prazeroso, é vantajoso. Pois ele sussurra: ninguém viu, ninguém sabe, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Mentira! Mentira! Deus viu, Deus vê. E você terá, meu amado, que prestar conta a Ele, seja em Cristo, arrependendo-se, confessando e abandonando esse pecado, ou sem Cristo, sofrendo o juízo final, que é eterno. Em terceiro lugar, meu amado, temer a Deus é ter uma fé obediente. Notem que Salomão diz, qual é o dever, qual é a suma? O dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O que são mandamentos? Meus amados, são princípios a serem observados, obedecidos. Ordem dada a ser obedecida. São os demais deveres estabelecidos por Deus, né, que se observa quando se tem no coração o dever dos deveres, o temor do Senhor. Quem teme ao Senhor, crê que Ele existe, que Ele se torna galardoador, abençoador dos que o buscam, e eu acrescento. Não porque estou acrescentando algo à palavra do Senhor, mas quem teme ao Senhor, crê que Ele existe, conforme diz Hebreus 11:6, que Ele se torna galardoador dos que o buscam e também que Ele se torna juiz dos que o rejeitam. Quem teme ao Senhor, ao crer na existência de Deus, ele tem o quê? A consciência da misericórdia de Deus, mas também tem a consciência do juízo de Deus. Ele sabe que o pecado traz consequências, e se não for tratado em Deus, através da obra de Cristo na cruz, esse pecado trará condenação eterna. Portanto, meu amado, eu devo ter o cuidado em manter o temor do Senhor no coração, para que não venha a pecar contra o meu Deus. A questão aqui não é obedecer a homens, mas obedecer a Deus. É o que Deus espera de mim e de você. Demonstração da fé viva e não morta. Fé com obras, com obediência, conforme disse Tiago, no capítulo 2, verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Mas isto não faz os demônios deixarem de ser demônios. Sabe por quê? Porque é uma fé morta, porque não obedecem a Deus. E aí Tiago cita a fé de Abraão, que se confirmou com a obediência a oferecer o filho Isaque em sacrifício quando Deus lhe pediu. Meus amados, o temor verdadeiro a Deus não é o temor que me leva a tremer de medo diante de Deus. Mas o temor verdadeiro é aquele que me leva a obedecer a Deus, sendo responsável diante dele pelos meus atos. Com santidade, com gratidão, com alegria, quando sou aprovado por Deus. E com quebrantamento, quando sou reprovado por Ele, confessando e abandonando o pecado que eu pratiquei. O que o Senhor requer de você? Que temas o Senhor teu Deus. Concluindo, há um louvor do Daniel e Samuel. Nossa irmã Bernardina gosta muito dos louvores do Daniel e Samuel, e com certeza esse louvor é um louvor que ela gosta. O título dele é Ele é Deus, ou Ele é. Na letra desta música de Daniel e Samuel diz assim: Ele sabe tudo sobre o universo. Ele sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis ou bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais. Do seu olho ninguém pode escapar.
e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz, sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória para o juízo final. Por isso, Salomão diz: o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois ele vai trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. E há um cântico infantil que retrata muito bem o melhor conceito de temor a Deus, que é estar de forma consciente sob o olhar do Senhor, que diz: cuidado, olhinho que vê, que o Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado, a boquinha o que fala, que o Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado, a mãozinha o que pega, que o Salvador dos céus está olhando para você. Cuidado, o pezinho aonde pisa, que o Salvador dos céus está olhando para você. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. E que jamais falte no meu e no teu coração o temor para com nosso Deus. Muitas vezes nós somos crentes, fiéis ao Senhor, quando estamos na presença dos homens. Mas você quer saber se de fato você tem um compromisso real e verdadeiro com Deus? É quando você está sozinho, longe do olhar dos homens. Aí sim vai revelar qual é o seu compromisso com Deus. Você, maridão, você, esposa, quando está longe do seu marido, da sua esposa. Você que tem acesso ao computador, aos sites. Quando ninguém está vendo, você visita um site pornográfico? Me dirijo aos homens. Lamentavelmente, tem muito crente que está viciado na pornografia. Porque quando está longe do olhar dos homens, sozinho num quarto. Você, adolescente jovem, quando está no quarto com o seu celular, com o mundo na mão, que páginas você tem visitado? Seu pai não está vendo. Sua mãe não está vendo. Não se iluda. Você está diante dos olhos do Senhor. Deus está vendo. Que acesso você tem tido na internet? Quando estamos longe do olhar dos homens, longe do olhar do pastor, longe do olhar dos presbíteros, longe do olhar dos conselheiros, longe do olhar dos pais, do professor, da professora, de alguma autoridade, qual é o seu comportamento? Qual é a sua atitude? É a atitude de alguém que sabe que Deus está te vendo e por isso você o teme e o respeita. E como José no Egito diz, não vou pecar contra o meu Deus. Meus amados, nós precisamos trazer esta verdade que Salomão nos traz como um princípio que deve estar nos acompanhando todos os dias. E eu insisto em dizer, isso precisa estar escrito em letras garrafais, para todo mundo ler, para todo mundo ver. Seria bom que você te colocasse isso no seu quarto, adolescente jovem. Escrevesse no seu caderno de escola. Colocasse lá na sua, não sei como é que chama lá, a sua parte lá de redes sociais, onde tem lá tem aquela frase que você põe lá, né? Talvez é uma frase bem sugestiva para você colocar, para que você jamais esqueça que você está debaixo do olhar do seu Deus. Nada, absolutamente nada, que pensamos, falamos ou fazemos, ou intenção que há no nosso coração, que o nosso Deus não sabe e não conhece. Então devemos temê-lo,
Seja com Cristo, seja sem Cristo. Com Cristo, isso vai pesar nos galardões. Sem Cristo, isso vai levar à condenação eterna. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Porque conforme nós falamos na introdução desta mensagem, acabou o temor do Senhor no coração dos homens. Por isso estamos vendo a pouca vergonha que tem acontecido em todos os lugares, em todos os relacionamentos do ser humano nesse tempo no qual nós vivemos. E infelizmente, está faltando este temor do Senhor no meio da igreja do Senhor. Eu fico pensando, se Deus agisse como agiu com Ananias e Safira na igreja primitiva, que caíram mortos aos pés dos apóstolos, porque mentiram para o Espírito Santo. Porque demonstraram uma fé que não era a fé que eles estavam verdadeiramente demonstrando para com Deus. Que sejamos fiéis a Deus no lugar mais íntimo da nossa vida. E assim seremos fiéis a Deus diante dos homens. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos colocar em pé. Quero lembrá-lo que quando você foi às urnas hoje, o Senhor estava vendo como você exerceu o seu direito e dever de voto. Que motivação você trouxe no coração ao fazer a escolha. Quando você estava tomando banho para vir para o culto, o Senhor estava te vendo. Agora, nesse momento de culto, quando cantamos estes belos louvores, o Senhor não apenas ouviu os louvores que cantamos, porque abrimos a boca e cantamos, mas Ele viu se o nosso coração e a nossa mente estava cantando com sinceridade diante dEle. Então, meu irmão, minha irmã, precisamos conduzir a nossa vida no temor do Senhor. Se queremos, de fato e de verdade, viver do jeito que o Senhor requer que vivamos. Por isso o texto diz, o que que o Senhor requer de ti? Não é que temes o Senhor teu Deus, veja que o primeiro verbo é temer ao Senhor. Porque quem teme ao Senhor, ama o Senhor. Quem teme ao Senhor, serve ao Senhor. Quem teme ao Senhor, obedece ao Senhor. Então a fé em Deus, ela tem que ser uma fé viva. E a fé em Deus, que é uma fé viva, é uma fé que obedece. É uma fé que expressa com temor a Deus, com reverência a Deus, que honra a Deus e a sua palavra na sua vida e através da sua vida. Ó Deus bendito, aqui estamos, gratos a Ti pela Tua palavra. Quando nós somos admoestados acerca deste princípio, que é base da sabedoria, é o princípio do saber, é o temor do Senhor, que é o dever dos deveres. Ó Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida desta igreja, tem misericórdia, Senhor Deus, dos meus filhos, tem misericórdia, Senhor Deus, do meu lar e de todos os lares aqui da Tua igreja representados. Tem misericórdia, Senhor Deus, da Tua igreja espalhada por esta cidade, por este estado, por este Brasil e pelo mundo. Que o Teu povo, Senhor Deus, se conduza no temor do Senhor. Que sejamos crentes quando estamos sozinhos, longe do olhar dos homens. Ó Deus, que não sejamos crentes de aparência, que não sejamos fariseus hipócritas, que demonstram a fé e a confiança no Senhor quando estamos diante do cônjuge, quando estamos diante dos pais, quando estamos diante dos conselheiros, dos presbíteros, do pastor, das autoridades.
Ó Deus, que aquilo que nós demonstramos para com os nossos pais, para com os nossos cônjuges, para com as autoridades, sejam elas civis e religiosas, seja aquilo que de fato nós somos diante do Senhor. Por isso, ó Pai, a começar de mim, traga este quebrantamento, Senhor. Ó Deus, e nós clamamos agora, ó Pai, que o Senhor esteja colocando este temor do Senhor nas autoridades instituídas do nosso município. Ó Deus, para que assim eles possam governar o nosso município, ó Deus, com honestidade e com justiça, para o louvor da Tua glória. Ó Senhor Deus, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da Tua igreja, e conduza-nos, ó Pai, para que possamos estar Te servindo com sinceridade e não com hipocrisia. É o que nós pedimos e rogamos, em nome de Jesus. Amém. E agora, meus amados irmãos, que o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o poder e a unção do Espírito Santo de Deus esteja conduzindo você, meu irmão, minha irmã, a estar vivendo no temor do Senhor, e que o temor do Senhor jamais aparte do teu coração, até o dia que o Senhor há de tomar você para Ele. E assim todo louvor, toda honra e toda glória seja do nosso Deus, pois nós o servimos e o amamos, porque nós o tememos, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Você que nos acompanhou nas redes sociais, obrigado pela sua presença conosco. Esteja conosco sexta-feira, quando teremos o nosso próximo encontro presencial a partir das 19 horas. E no domingo, a partir das 9 horas da manhã. E à noite, no domingo, neste mesmo horário. Que Deus o abençoe e que você possa se conduzir no temor do Senhor, hoje e até o dia que o Senhor há de tomar cada um de nós para si.